Num oferecimento de Maxtron, personagens vivos, Grupo FAI, Bida Rações, Guina Francisco, celebrante de cerimônias matrimoniais, Priscila Pataca, Estética e Design Hair, Salgados Lima, Ideal Pães Congelados, o pão ideal feito pra você. Recanto Chapa e Grill. Está começando mais um programa Conversa com Guina Francisco. Olá, boa noite para você. Pode chegar aqui, você está no Conversa com Guina Francisco. Seguimos juntos nesta 1 hora com muita informação, ao vivo, falando direto dentro dos estúdios da TV Mais Brasil em Jundiaí e conectado sempre com todo mundo que está acompanhando a gente pela TV e pelas plataformas digitais. Ajude a gente a construir o Conversa com Guina Francisco, participando pelo WhatsApp no 11 98483 4998. Você passa sua informação, sua opinião e a gente vai acompanhando por aqui. Eu sou o Guina Francisco, sou o apresentador desse programa. Hoje estou usando blazer azul marinho, camisa azul marinho. Estou sentado aqui nesse sofá vermelho onde toda semana eu recebo meus convidados para a gente ter aquele bate-papo maravilhoso. E a gente sempre começa o programa como, gente? Mandando parabéns, mandando beijo para os aniversariantes da semana. Hoje, quero deixar um grande beijo, um grande abraço para os meus amigos João Pereira e o Denis Marques. A vocês dois, meus parabéns, feliz aniversário. Amanhã, sexta-feira, é o dia do meu sobrinho Jefferson Costa, lá da Praia Grande, lá no litoral. Jefferson, um grande beijo para você. No domingo, 9 de novembro, Estela Massagardi, minha querida vizinha Estela. Beijo, Estela. Segunda-feira, 10 de novembro, minha querida amiga, a minha eterna secretária, Jari Araújo. Beijo, Jari. Terça-feira, 11 de novembro, meu querido amigo e meu dentista, Dr. Alex. E fechando a semana na quarta-feira, 12 de novembro, logicamente que é aniversário dessa queridíssima, a minha querida afilhada Maria Guerra. Beijos para todos vocês e comemorem muito, porque eu sempre falo o que para vocês? Tá? Comemorar aniversário é comemorar a vida. E a gente tem que comemorar mesmo as nossas vidas, tá? Mas também quero deixar aqui um grande beijo, um grande abraço para o meu amigo Pedro Palazzoli. O Pedro fez aniversário na quarta-feira, ou seja, ontem, tá? Pedro, um grande abraço para você, tá? Olha, você sabe a admiração que eu tenho por você e pela tua família, tá? Desejo tudo de bom para você, tá bom? E assim, falando em abraço, logicamente que vai um abraço aí para a família do Pedro, né? Para Maria Helena, para o Bruno, para a Naíse, para o Francisco, o Ícaro, a Débora, o Pedro Neto e a Heleninha Maria. Beijos para vocês, tá certo? Ah, também, ô Maria Helena, o João hoje está assistindo? Tá? Então vai um beijo aí para o João também, né, Maria Helena? O João é o novo integrante aí da família, Conversa com Guina Francisco, porque na família da Maria Helena ele já está há muito tempo, né? Então, beijos aí para todo mundo. Também um grande abraço, um grande beijo aí para todo mundo lá de São João de Sabugi, no Rio Grande do Norte, tá? A todos vocês que curtem aí o programa Conversa com Guina Francisco, grande abraço para vocês. Cleanto Medeiros e Dona Vilma, beijos, beijos e beijos, tá certo? Bom, gente, você assiste o programa Conversa com Guina Francisco por onde? Pelo YouTube, é isso? Tá? Você sabe que você também consegue assistir pelo Varzianet, tá certo? No canal 110. Também pela Sul TV no canal 135 e pela Pixel no canal 134, tá? São essas as informações a respeito do programa e da TV Mais Brasil aqui em Jundiaí, tá certo? Mas vamos aqui para o nosso bate-papo de hoje, tá? Eu tenho certeza que vocês estão tão curiosos como eu, tá certo? Curioso por quê? Já conhece esse, vou chamar de cara, né, dessa intimidade, tá? Já conheço ele há algum tempo, tá? Mas assim, ele tem muita coisa para contribuir conosco aqui nesse bate-papo maravilhoso. Eu tenho o prazer de receber aqui
Sandro Zepp. Boa noite, Sandro. Olá, Guina, boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores que estão curtindo o papo com o Guina, a conversa com o Guina. E você mandou um abraço para quase o Brasil inteiro, né? Norte, Sul, Leste, Oeste. Mas são os nossos telespectadores, né? Os nossos queridos seguidores, audiência, né? parabéns, hein, Guina? Obrigado, viu, Sandro? A gente sabe como é difícil manter a audiência, né? Sim. E hoje a disputa é muito grande, né? São muitas possibilidades que as pessoas têm para assistir, para escutar, né? Internet, YouTube, Facebook, Instagram e por aí vai, né? E assim, existe essa dificuldade e existe uma outra coisa que, né, que assim, logicamente que existe a concorrência, né, Sandro? E isso é incrível, tá certo? Porque assim, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz por prazer, tá? A gente não faz por obrigação de forma nenhuma. Isso a gente tem que tirar de letra, né, Sandro? A gente falava ainda há pouco sobre isso, né? Isso. Quando as pessoas fazem porque gostam, elas fazem melhor, não tem aquela pressão, aquela coisa toda, né, Guina? É verdade. Então, eu acho que isso é extremamente positivo, tanto para você, porque faz o que gosta, quanto para as pessoas que estão do outro lado, curtindo o seu trabalho. Maravilha. Mas, para a gente iniciar nossa conversa, Sandro, quem é Sandro Zepp? Nossa, Guina, mas que pergunta, quem é Sandro Zepp? Eu estou há quase 50 anos, viu, Guina, tentando saber quem eu sou, porque a gente está em constante mudança, né? Há quem diga que a gente é fruto do meio, é fruto do lugar onde a gente convive com os amigos que a gente convive. Então, a gente está sempre buscando o que a gente é, como a gente faz, o que a gente busca. Esse é sempre um trabalho que a gente gosta de estar se perguntando. Porque o importante não é quem a gente o importante é quem a gente está buscando ser. A gente está em constante transformação. É verdade, Sandro. Mas assim, você é de Jundiaí? Não sou de Jundiaí. Eu adotei a cidade de Jundiaí para viver. Eu sou de Santos, nasci em Santos. Trabalhei em Santos até fiz jornalismo. Trabalhei na TV Globo de lá. E eu queria ser repórter e eu estava trabalhando na parte interna. E aí surgiu uma oportunidade para eu trabalhar no interior. E aí fui trabalhar em São Carlos, na cidade de São Carlos. Fiquei lá um ano. Bem interior mesmo. Bem interior. Eu adorava São Carlos, mas nunca tinha pensado em sair de Santos, imagina. Eu trabalhava num período, no outro eu corria na praia, tinha uma atividade diferente, né? E fui para uma cidade que eu não conhecia ninguém, né? Lá no interior. Então foram 12 meses muito difíceis para mim. Adaptação, né? Então toda noite eu ia para a praia, os amigos se encontravam na beira da praia, conversa vai, conversa vem, né? E foi muito difícil. E São Carlos é uma cidade totalmente universitária, né? Então, por ela ser universitária, tem muita gente de fora. Sim. Então, onde que as pessoas se juntam? Em festas, em grupos. E eu não sabia nada do que estava acontecendo. Eu morei durante 12 meses num hotel lá em São Carlos, que eu guardo com muito carinho até hoje. As pessoas me abraçaram, né? Então eu morava num quarto e achava engraçada a questão do café da manhã, né? Porque quando você chega a primeira vez, Guina, o café da manhã é maravilhoso, né? Tem bolos, pães, doces e chega uma hora que você enjoa do café. Então o câmera que ia me pegar no hotel falou assim, deixa eu subir para tomar um café. Não, hoje eu nem tomei café aqui, vamos na padaria. E eles achavam engraçado isso. De eu não querer tomar mais o café no hotel. Então, essas são as coisas que eu vou guardando, né? E por incrível que pareça, até hoje, as pessoas daquela época se juntam para uma festa em São Carlos. Então, os jornalistas, os câmeras, as pessoas, legal. Uma hora ou outra tem uma festa. Vai ter festa ano que vem, tal data. Todo mundo reserva hotel, chega lá, se encontra com uma história daqui, uma história de lá, e a gente fica super feliz de reencontrar os amigos, né? Que legal isso, gente. É muito bom saber dessas coisas, porque a gente tem uma outra noção, a gente tem uma outra visão, né, Sandro, de como as coisas acontecem, né? E aí, assim, depois de São Carlos... Aí eu fui transferido para Campinas. Aí eu trabalhei na IPTV de Campinas, que é a TV Globo de Campinas. Lá eu fiquei durante 4 anos. Foi um período bom da minha vida. Lá eu encontrei a minha mulher, que estou com ela até hoje, isso faz mais de 20 anos. Né? E às vezes quando eu falo a data, de propósito, né, Guina? Porque eu lembro de tudo, eu tenho uma cabeça privilegiada. Então eu falo a data errada só para ver o que ela fala, mas ela fica brava. Ela sempre reclama, viu, Guina? Mas que data que é?
Não, a data 20 anos. Data. É 30 anos? Quase, Guina. Quase, Guina. É que eu tô com uma dália aqui, viu, Sandro? O que vale a brincadeira, né, Guina? Lógico. Mas Campinas é uma cidade de 1 milhão de habitantes, é uma Sim. cidade que tem tudo. É. Uma cidade que eu fiz muitos amigos, né? Mas mesmo assim, morar em Santos, né, e morar em Campinas tem uma diferença muito grande. Até hoje, né? Hoje eu moro perto de Campinas, moro entre Jundiaí e Campinas. E tenho amigos aqui, amigos lá, e o ciclo de amizade foi aumentando. Tanto é que às vezes a gente fala, João, mas qual cidade? Ah, de tal lugar, né? Eu lembro uma vez, Guina, que esse negócio de falar que lembra e conhece, eu estava em Paulínia e chegou um cara e falou assim, você lembra de mim? Aí eu achei que lembrava, né? Eu falei, pô, você é de Limeira. Eu falei, não, eu sou de outra cidade, né? E ficou uma saia justa, então hoje eu não faço mais isso, né? Então, se eu mais ou menos lembro, eu falo que eu não lembro e peço para a pessoa falar de onde é e tal, para ir relembrando as histórias, né? Porque eu trabalhei muito tempo na rua, né, Guina? Fazendo muitas reportagens. Eram pelo menos 2 reportagens por dia, às vezes uma reportagem e uma entrada ao vivo. E aí você passa pela vida de muitas pessoas. E isso eu vou deixando no passado. Aí quando você encontra com a pessoa que as memórias, elas vêm à tona. Sim, é verdade. E aí você falou uma coisa que realmente é bem real isso. Eu também, eu sou educador, né? Então assim, há muito tempo. E vários alunos me encontram, né? E aí, professor, tudo bem? Eu, tudo, e você? Putz, mas eu falo, pô, de qual escola foi? De qual série, né? E eu peço a Deus, não me pergunte qual é o meu nome, porque se perguntar, eu falo, aí ferrou, tá certo? Porque não dá, não tem como, é como você, tá certo? Falar das pessoas e falar, meu Deus do céu, não vou lembrar. É mais fácil lembrar. E aí, professor, tudo bem? Lembra de mim? Meu, eu sei que eu fui teu professor, mas não, né? A gente tem que fazer essas coisas, né? Tem um caso interessante, Guina, que não é nem em relação ao local, mas teve uma vez, teve um assalto a uma farmácia em Campo Limpo Paulista e o policial militar, ele matou 3 bandidos, né? Eu lembro 3 bandidos. Na segunda-feira eu já tinha conseguido as imagens, já tinha avançado no caso e o pessoal do Fantástico ligou. Ó, a gente quer as imagens. Eu falei, peraí, só eu que tenho a imagem, ninguém mais tem a imagem. Bom, acabei fechando a matéria, gravei com o policial, mas ele não estava com roupa de policial, ele estava com uma roupa normal, roupa de civil. O batalhão dele era na Grande São Paulo, aí a assessoria de imprensa da Polícia Militar determinou que a gente fosse para o batalhão, lá na capital, lá no centro. A gente foi lá, foi uma conversa bacana, consegui gravar do jeito que eu imaginava e a matéria foi ao ar, foi uma matéria bacana, contou a história, né, do policial bem treinado, que reagiu na hora certa. E eu estou lembrando dos detalhes, ele estava com o filho dele, ele protegeu o filho, atirou com uma mão só, conseguiu, eu não lembro se foi um dentro da farmácia e 2 na rua. Os caras saíram correndo, ele atirou, uma boa mira, bom treinamento, sangue frio, né, preparado para atuar daquela forma. Bom, a matéria foi ótima, né, passou a mensagem. Depois de um tempo eu estou em Campo Limpo Paulista de novo, aí o carro da polícia seguiu a gente parou, desceu, aí o policial veio e ficou bem perto, falou assim, você lembra de mim? Nossa. Aí eu olhei, já tinha esse histórico todo, falei, não lembro. Ele falou, você me entrevistou no Fantástico. Eu falei, você gostou da matéria ou não? Gostei. Aí eu relaxei, porque a gente nunca sabe, né? Não, é verdade. O que as pessoas acham, o que não acham. Mas ele virou um amigo, a gente se encontrou várias vezes, até o tempo que eu trabalhava como repórter. E aí eu perdi contato, né? A gente perde contato. Aliás, eu criei um podcast, Guina, por conta disso, para falar com as pessoas que passaram pela minha vida e me fizeram mais feliz. Porque eu sou o que sou, lembra que eu te falei da transformação? Por tudo o que eu vivi, por tudo que eu passei, e a gente continua em transformação, só que agora em outra área. Né? Mas eu peço para as pessoas irem no meu podcast para bater um papo sobre aquele momento, aquele estágio da minha vida que foi muito importante. E assim, aquela coisa, né? Quantas pessoas contribuíram com a nossa formação, né? É isso. Então, você falou do seu podcast? O teu podcast? É o Zep Topcast. Eu tento fazer pelo menos uma vez por semana,
porque eu tenho uma empresa de comunicação. Então, às vezes tem gravação, às vezes tem reunião, eu tento manter quarta ou quinta-feira, mas é muito difícil, né? Por isso eu admiro aqui o estúdio que vocês mantêm, a frequência com que você faz. A gente sabe que a frequência é importante, os convidados que você chama são importantes para você manter essa audiência. É tudo muito difícil, né? Quem está aí do outro lado, às vezes pode nem ter ideia da dificuldade que é manter. Da estrutura que é isso. Né? Guina, a gente desmarcou essa gravação quantas vezes? 3 vezes. 3 3 vezes. Até assim, né? Nós falamos aqui muito aqui da Globo, do Fantástico, tudo, né? Nessa eu ainda falei para o André, André, se ele desmarcar novamente, eu falei, olha, agora ele pode pedir música para o Fantástico. Certo. Mas deu certo. Eu não lembro das outras vezes o que aconteceu. Não, você estava fora, né? Você estava fazendo aí A última foi a festa de Votorantim, foi isso? Votorantim, isso mesmo. Que é a maior festa junina de todo o estado de São Paulo, a festa de Votorantim, que eu trabalhei lá pela primeira vez. Lá, Guina, eu conheço o Guina, eu vou abrir esse parênteses. Por favor. Da cidade de Cajamar. A minha empresa faz assessoria de imprensa para o Rodeio de Cajamar, a gente vai para o 3º ano, e lá o Guina, repórter, né, ele buscava sempre as entrevistas com os artistas. É sempre um line-up extremamente importante e muito concorrido. E lá eu encontrei o Guina, a gente conversa daqui, conversa de lá, né? Às vezes dá para entrar, às vezes não dá. E lá eu faço trabalho de assessoria de imprensa. A mesma empresa que faz Cajamar faz Votorantim. Né? É o meu trabalho, o pessoal gostou, então fui convidado para ir para lá. Lá eu cuido do camarim, né? Ou seja, quem vai tirar foto, quem vai falar, quem vai gravar tem que passar por mim, né? Além da imprensa, porque a imprensa, eu não sei se as pessoas que estão por aí sabem, mas o Guina sabe, é muito difícil, né? Eu começo a conversar com a assessoria de imprensa do artista na semana do evento. E aí é toda uma burocracia, né? Quantos podem, quem vai, quem não vai, quem pode gravar, quem pode tirar foto, é sempre muita dificuldade. A gente falava ainda há pouco da festa nordestina de Cajamar. Aconteceu há pouco tempo, né, Guina? Sim, mês passado, né? Mês passado. E eu lembro que o Natanzinho Lima atendeu umas 10 pessoas, né? Uns 10 jornalistas. Já o Xande Avião não atendeu ninguém, né? Então, até as pessoas ficam de marcação. Ô Zé, pô, você não quer trabalhar? Não sou eu. Eu não faço nada, né? Quem faz é o artista e, normalmente, a assessoria de imprensa do artista. Mas é isso, né? A gente trabalha de uma forma diferente para cada evento. E aí, Guina, são pelo menos 20 eventos que eu faço durante o ano. Vamos ver se eu não esqueço nenhum. Tem a corrida de arrancada em Itatiba, que são pilotos de todo o Brasil que correm, né, durante 6, 7 etapas na cidade de Itatiba. Tem a festa da uva de Jundiaí. Depois tem o Rodeio de Cajamar, depois disso tem o Matsuri, que é a festa japonesa de Jundiaí, festa julina de... Jundiaí também. Junina de Votorantim, depois vem a julina de Jundiaí, que também tem grandes atrações. Isso. E festa do Morango de Jarinu, e eu estou esquecendo de mais alguma coisa. O Oktoberfest. Tem o Oktoberfest também, que foi há pouquíssimo tempo. Né? Então, como eu lhe falei, tem vezes que a gente faz desde a gestão de mídia social, o site, o vídeo que vai passar na TV, a cobertura online, né, pelas redes sociais, a transmissão para o telão, a transmissão. Então, a gente faz pelo menos 10 tipos de trabalho e a pessoa escolhe. Eu não faço nada sozinho, eu tenho uma equipe grande que a gente consegue fazer. Além de tudo isso, Guina, tem os trabalhos para as empresas, né? Então, anteontem eu estava em Guarulhos, numa empresa líder de adesivo, uma empresa que tem quase 200 anos no mundo inteiro, tem representação no mundo inteiro. A gente foi gravar o laboratório, o CEO da empresa estava aqui, então a gente foi chamado para fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, é um mundo de coisa que a comunicação, que a gente pode trabalhar com a comunicação e sempre uma cidade diferente, né? Onde você vai estar hoje? Onde vai estar amanhã? Tem também uma fábrica de sorvetes, que a gente faz bastante coisa, que fica em Cotia, uma líder mundial. E essa, Guina, foi muito, muito diferente, porque eu vinha de Guarulhos um dia, um cara me ligou e falou assim, Zé,
você faz gestão de crise? Eu falei assim, eu estou cansado de fazer gestão de crise, né? Ele falou, daqui a pouco eu falo com você. Bom, a conversa foi evoluindo, valor, tal. E aí ele falou assim, 10 da noite a gente tem uma reunião com o CEO. Eu falei, 10 da noite? Bom, tá bom, né? Tudo bem. 10 da noite eu estava lá em casa já, no computador. E aí abriu, tinha uns chineses, né? À primeira vista eram chineses. Mas era de Singapura, as pessoas estavam em Singapura, tinha um tradutor. E aí quem abriu foi o tradutor falando o que ia acontecer. O CEO da empresa fez uma explicação para os diretores da empresa. E aí, por conta disso, foi contando o que havia acontecido com esses sorvetes, né? Depois me pediu uma explicação sobre a condução do trabalho que ia ser feito. E eu fiquei lá meia hora, 40 minutos, escutando eles falarem, né? E colocando sempre a minha posição. São coisas diferentes que acontecem na vida da gente. De uma ligação, acabou numa reunião entre o Brasil e Singapura. Olha Né? isso. Uma coisa bem diferente, Guina, muito diferente. É isso que a internet hoje permite. Né? Antes não ia conseguir fazer isso de forma nenhuma. Antes da pandemia, né, Guina? Porque a nossa internet era um lixo. Isso. Com a chegada da pandemia, as empresas no Brasil tiveram que se adequar em tecnologia, né? Muitas empresas criaram softwares importantes para que a gente faça essa comunicação. Tem algumas empresas, e eu cito, não vou falar o nome da empresa não, você faz uma transmissão, tem um chat, você manda o link e consegue fazer essa transmissão somente para uma sala. Né? E tem outros que são lugares abertos, Isso, né? O mais conhecido, e outros você faz a transmissão fechada também. Então, existem diversas alternativas para você fazer isso, mas a tecnologia melhorou muito, Guilherme, demais. Sim. É até assim, eu vou usar aqui uma fala que pode-se pensar esdrúxula de forma, né? Eu não quero pensar dessa forma, mas assim, existem algumas coisas que é o mal necessário, né, o Sandro? A gente tem um mundo antes pandemia e pós-pandemia. Pós-pandemia. E como você citou agora, a internet. Realmente, a internet, se a gente for pensar na internet antes de 2020, meu Deus do céu, toda essa estrutura que a gente tem hoje não existia. Tá? A pandemia permitiu que isso acontecesse. Tá? Então, assim, o mal necessário fez com que, né, as coisas caminhassem, né, ou andassem. Para você ver, antigamente as TVs faziam uma transmissão com micro-ondas. Né? Tinham fechado 2 pontos, aí não fechava, chamava um caminhão chamado BI, que fechava com satélite. Né? Hoje não tem mais nada disso. Não. Hoje qualquer um consegue fazer uma transmissão com o celular. Né? O celular transmite imagem, som de ótima qualidade. Então isso veio diversificar a quantidade de programas, a quantidade de possibilidades que você tem para transmitir a notícia. Antes existia um monopólio, né? Hoje não existe mais. Hoje quem tem o monopólio é a pessoa que faz o entretenimento, que tem a condição de produzir algum produto. Né? E aí acabou tendo esse equilíbrio de forças. Né? Não basta ter dinheiro. Né? Tem que ter carisma, criatividade, profissionais né? Qualificados. Hoje a gente dá muita importância para aquele profissional que sabe fazer a diferença. Né? Sim. E aí a gente fala o quê? Aqui da TV Mais Brasil. Né, que a gente tem aqui uma grande estrutura, né, agradecer aí ao Santos, que estava aqui até agora com a gente, né? Santos, um grande beijo para você. Ao Glauco também, né, que faz a TV Mais Brasil já há muito tempo. A Paula, né, nossa querida Paulinha, que fica aqui com a gente, tá? Então, assim, a TV Mais Brasil hoje é isso, tá certo? E a gente tem certeza que a TV Mais Brasil vai crescer muito mais, tá certo? Mas, Sandro, você estava falando a respeito aí da sua trajetória. Guina, eu queria fazer um parêntese só para passar uma informação pertinente. Há uns 10 anos, o meu escritório ficava numa rua em Jundiaí e o Glauco morava do lado, né? Então eu conhecia a TV Mais há muito tempo. E eu estou vendo o lugar que vocês estão instalados, mostra a grandiosidade e a evolução que vocês tiveram, né? O estúdio de vocês é muito grande, é bem montado, né? É muito bom e queria dar os parabéns para o Glauco e toda a equipe dele pela bela construção e pelo novo espaço. Eu não sei se é novo, mas eu falo novo em relação ao espaço que eu conheci. É muito bom, parabéns, viu? Obrigado, olha,
Ouvindo isso aqui de Sandro Zé, gente, olha, é para colocar realmente essa entrevista aqui no quadro, tá certo? Glauco, um abraço, viu? Parabéns. Mas, ô Sandro, você falando aí da sua trajetória, né? O que te levou a ser jornalista? Eu vou te falar que eu trabalhava em rádio em Santos. Então você já vem da comunicação? Isso, eu trabalhei na Rádio 95, era uma rádio rock. Trabalhei na Rádio Guarujá, FM, trabalhei muito tempo. E a Rádio Guarujá tem uma história muito legal, que eu sempre gostei de rádio, de música, e eu comecei trabalhando nas madrugadas. Eu tinha meu trabalho durante toda a semana, e aos finais de semana eu trabalhei de madrugada, só trocando música na rádio. E aí entrou um coordenador novo, falei, poxa, eu queria falar também, que nem os radialistas. Eu tinha os ícones da minha época, né? Na minha época, os radialistas eram famosos, eram chiques, né? Chiques. O radialista tal, né? Conhecido na FM. Eu trabalhei um pouquinho tempo na AM, Rádio Bandeirantes AM. Eles mandavam rádio para Santos e eu tinha que dar o serviço das balsas, do tempo, estradas. Isso quando tinha os feriados, né? E às vezes batia meus horários, batia com a Rádio AM, com a Rádio FM, e eu apresentava também festas. Lá em Santos tinha uma discoteca chamada Loft. Então, por trabalhar na rádio, eles faziam com que eu apresentasse uns eventos. Aí era sexta-noite, sábado à noite, eu saía da discoteca, ia para a rádio, ficava virado, né? Hoje eu não conseguiria fazer isso, viu, Guina? Mas comecei na rádio, gostava muito da Rádio FM, que é muito diferente da televisão. A Rádio FM é tudo festa. Está todo mundo feliz, todo mundo alegre. Uma hora ou outra entra uma notícia. E eu fiz técnico em eletrônica e trabalhava também no som de uma prefeitura da cidade. E aí a assessora de imprensa tinha um namorado que trabalhava na rádio. Olha que rolo. E aí ele falou, Zé, você mexe com eletrônica? Eu falei, mexo. Você conseguiria montar um estúdio? Eu falei, claro, isso é tiro de letra, né? Bom, a mulher me chamou, sentamos para conversar e ela me tirou do departamento de som e me colocou na assessoria de imprensa. E aí eu comecei a gravar entrevista, porque eu era radialista, tinha facilidade, apresentava eventos, né? Um dos eventos na Loft, tinha uma novela chamada Vamp, eu não sei se vocês vão lembrar, se é do tempo de vocês, e juntava 2.000, 3.000 pessoas nessa discoteca e eu entrevistava as pessoas como radialista. Tinha show na rua, eu entrevistava as pessoas. Então as coisas foram seguindo o rito normal, Guina. Até que lá a gente tinha uma prefeita, a prefeita Thelma de Souza, do PT, e depois foi o prefeito Davi Capistrano, que já não está mais entre a gente. Com ela, eu trabalhei na assessoria de imprensa, e um dia ela falou para mim, você é radialista, né? Eu falei, sou. Por que você não faz jornalismo? Aí eu falei, fiquei com isso na cabeça. Falei, poxa, legal, jornalismo. Nunca tinha pensado em ser jornalista, nunca tinha pensado em sair de Santos, a cidade onde eu nasci. Bom, então no tempo dela, eu comecei a fazer jornalismo. No outro prefeito que entrou, que ela fez o sucessor, é uma pessoa bem conhecida na área de saúde, foi muito conhecido, Davi Capistrano, tem até prêmios com o nome dele. Eu virei mestre de cerimônias. E na faculdade era engraçado, porque mestre de cerimônias não tem horário para nada. Tem um evento 7 da noite, tem que estar lá. Tem um evento 7 da manhã, tem que estar lá também, né? E teve uma vez que eu li umas 20 páginas de um decreto, um negócio, sabe, umas coisas bem diferentes. E depois disso, eu tive que escolher entre a prefeitura e a TV Tribuna, que é a TV de Santos, né? Eu tive que parar com a rádio, porque a forma de você se expressar no rádio é ter uma narração do FM, é tudo para cima, você fala sempre cantando, né? E para a TV não. Para a TV é a conversa que você tem no dia a dia, é o que a gente está fazendo aqui. Então, larguei o rádio, que era uma das minhas paixões, e fui para a TV. Fiquei um tempo na TV e logo surgiu um convite, Guina, para ir para o interior do estado. Fui para São Carlos, fui trabalhar em São Carlos. Conhecia muita gente lá, aí comecei a apresentar o jornal em São Carlos e fazer as reportagens. Logo as reportagens entraram no Bom Dia Brasil, começaram as reportagens a entrar nos locais, né, nos jornais de maior repercussão. Logo depois disso, um ano depois, eu fui para Campinas trabalhar na TV
Eu sempre gostei de matéria policial, sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de investigação, né? E as matérias foram entrando, né? Fui para o Paraguai fazer uma série de reportagens sobre o roubo de carros no Brasil, porque antigamente os carros roubados aqui acabavam no Paraguai. E eu conheci um homem chamado El Caçador, um cara que já tinha recuperado 10 mil carros, né? Então, uma história muito legal. E fomos lá, ficamos uns dias no Paraguai e ele recuperava carros, né? Ele colocou um motorista à disposição, falou, não desce do carro. Ah, mas não teve jeito. A gente andou numa rua, eu vi um monte de carro lá, o câmera colocou um microfone em mim, eu desci do carro, ele de dentro do carro gravando, eu conversando com os caras, né? Perguntei se tinha carro, se eu podia trazer carro do Brasil e tal. Meu Deus. E quando eu voltei lá para o escritório dele, ficou bravo comigo, que eu não devia ter feito aquilo. Mas foi uma grande reportagem que marcou a minha vida. É engraçado mesmo, né, Guina, como algumas reportagens marcam as nossas vidas, né? E eu fiquei lá uns 4 anos, saí de lá, fui trabalhar, voltei para a TV em Santos, fiquei 2, 3 meses, e fui trabalhar na Rede TV em São Paulo, onde fiz muitos amigos, trabalhei com Marcelo Rezende, no Repórter Cidadão, eu aprendi muito com Marcelo Rezende, fiz muitos amigos que eu mantenho até hoje em São Paulo, mas lá eu fui ameaçado, né? Uma reportagem que eu fiz, o drive-thru da droga, fui lá, fiz a reportagem, um dia à noite cercaram lá o carro da TV e perguntaram quem era o repórter. Depois disso eu vim trabalhar em Jundiaí, fiquei aqui todo esse tempo, né? 18 anos trabalhando na TV Globo de Jundiaí, cheguei a apresentar o jornal e colocar matérias nos jornais mais importantes do país. Com a chegada da pandemia, eu fui demitido e na pandemia fui trabalhar na CNN, estava estreando o canal, muitos jornalistas ficaram doentes e eu fui lá, não queria ir, aí uma amiga falou, não, vem, aí eu fui. Foi um período muito importante, porque essa mudança, ela fez todo sentido, né? E você fica com o jeito, com a cara daquele lugar que você estava. E a CNN era um outro tipo de canal, só noticiário. Então eu fiquei quase 1 ano lá, mas eu gostava do dia a dia, de fazer matérias diferentes. Na outra eu fazia matéria de esporte, economia, polícia, todo tipo de matéria. Aí saí de lá, pensei, agora eu vou tocar minha vida com a empresa. Comecei a tocar a minha empresa de comunicação. Mas até aí você não tinha ainda em sua empresa. Fazia coisas muito pontuais, Tá. mas não era nada muito sério. E aí o SBT me chamou. Então eu fiquei 3 meses no Bom Dia Brasil, no SBT Brasil, um jornal que eu não assistia, e foi assim, ligaram numa sexta para eu começar num sábado. Então aí na sexta-feira eu fiquei doido na TV lá para assistir o jornal, puxa, como é que é, né? Aí eu vi que não era bem parecido com o que eu fazia, não tive problema nenhum. Comecei lá, encontrei alguns amigos da TV Globo que tinham saído de São Paulo, estavam lá. Lembrei de alguns amigos que trabalharam comigo lá na Rede TV, né? Então foi um período muito legal da minha vida. Tanto é que hoje outros amigos estão lá e chamaram para tomar um café. Eu falei, não, vamos tomar café fora, não quero mais saber de TV. Por enquanto, eu não tenho a menor noção. Fazendo podcast é importante para mim, que eu mantenho essa relação com o veículo e vou seguindo a minha vida, né? Assim, você trouxe aí, né, na tua fala, grandes empresas, né, grandes emissoras, né, Sandro? Mas a gente pensa o seguinte, né? Quem está do outro lado, tá? Que aquele glamour que nós, enquanto telespectadores, a gente vê no profissional não é nada disso. Não. E foi engraçado, Guina, porque a Mona Lisa Perrone era uma apresentadora conhecida da TV, né? E quando eu cheguei lá na CNN, as pessoas não me conheciam, né? Aqui no interior eu fazia matéria para todos os jornais. Mas chegou lá, todo mundo de máscara, ninguém me conhecia. E aí a Mona Lisa falou assim, é o Sandro Zeppi? Aí pronto. Olha que legal. Né? A Glória Vanik também, que teve no Bom Dia São Paulo, sim. Quando ela chegou lá, ela passou, ela voltou, Sandro Zeppi? Né? Aí, né, as coisas foram caminhando. E tem bastante história, né? Tem pessoas bem conhecidas da TV que, pela TV, elas são sorridentes. No dia a dia, esquece, elas nem dão bom dia nem boa tarde. Né? Então, são coisas
dos bastidores que a gente vive, mas ninguém precisa saber disso. A gente faz o nosso trabalho e trabalho é trabalho, né? E amigos, a gente pode dizer que são outras coisas. Nem todo mundo que está no mesmo local que você trabalha quer dizer que é seu amigo, né, Guina? Verdade, é. E assim, né, e é tão gostoso isso, né, e assim, eu estou amando esse nosso bate-papo, porque quanta coisa que você está trazendo que a gente fala, nossa, é tudo isso mesmo, ou é isso, né, que a gente vê de uma outra forma, né, Sandro? E assim, a gente vê uma forma refinada, né? Refinada, E o dia a dia não é isso. E logicamente, quando ele falou, gente, aqui que quando nós nos conhecemos, que foi por conta aí da festa do Peão de Cajamar, tá? Assim, eu tenho um carinho hoje pelo Sandro, a gente sempre fala a respeito do Sandro, tá? Por conta desse nosso primeiro contato, Sandro. Você, logicamente, que vai lembrar que faz aí 3 anos, né? Mas assim, gente, nós estávamos lá no espaço, né? Como grande parte aí é de Cajamar, assiste, né? Vê o programa, né? Tem o espaço lá da festa, né? Que é o estádio nosso, o Boiódromo. Boiódromo, né? E foi nesse dia que eu conheci o Sandro, né? Nós chegamos lá para fazer a reportagem com o CEO do Viva Mais. Viva Moron. E aí tinha acontecido um acidente com ele na Castelo, Isso. né, Sandro? Gente, olha, eu falo uma coisa, que ser profissional é uma outra coisa, ser humano é uma outra coisa, tá? O Sandro, ele não tinha obrigação nenhuma de nos recepcionar da forma como ele nos recepcionou. Todas as equipes que estavam lá esperando para fazer entrevista com o dono da Viva Mais, né? O Sandro simplesmente falou, gente, olha, me desculpe, né? Você usa isso, né? Me desculpe, mas aconteceu um acidente com ele lá perto de Sorocaba, né? E ele estava vindo para cá, então ele vai atrasar. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou encomendar pizza para vocês, tá certo? E para vocês ficarem aqui aguardando. Falei, gente, depois eu conversei, né, com a outra pessoa que estava comigo, falei, meu Deus do céu, ele não precisava ter feito isso de forma nenhuma, tá certo? Mas olha o carinho que ele trouxe aqui pra gente. Assim, olha, muitíssimo obrigado, Sandro, obrigado mesmo. Nada, Guina, que isso. O que a gente imagina, né? Como eu já estive do outro lado, eu sei o que é estar na rua, o que é estar com sede, o que é estar com fome. Vocês tinham horário, vocês tinham que gravar com o CEO da Viva Mais, né? E ele atropelou uma pessoa, um motoqueiro bateu no carro dele. Um motoqueiro, e aí parou na polícia rodoviária, fez a ocorrência e veio para Cajamar. Sim, né? sim. Mesmo com todo esse estresse, eu falei para ele que era importante ele vir por conta do respeito aos profissionais. Ele veio, atendeu todo mundo. Sim. Posso ir embora? Eu falei, agora pode. Né? E por conta desse momento e de outras posturas que a gente tem, né, Guina? Eu estou lá até hoje, né, fazendo vários eventos da grade dele. Não, isso é muito importante. E aí uma outra coisa em relação a tua empresa, né? Quando a gente se encontra nos eventos, tá? E aí você fala, olha, hoje realmente o artista vai receber, tá certo? Olha, hoje não é possível, ele não vai receber, tá? Então, gente, no começo a gente fala, poxa vida, mas que cara chato. É o trabalho, né, Sandro? Ô Guina, você não sabe o que eu aturo, você não sabe. Tem algumas coisas que me marcaram bastante. Primeira vez em Cajamar, né? Me ligou um cara que queria fazer eu faço credenciamento, né? Isso. Um dos maiores credenciamentos que a gente faz é em Cajamar, são mais de 100 profissionais. E depois que as pessoas descobrem que você é o assessor de imprensa, esquece. As pessoas ligam 7 da manhã, 10 da noite, 11 da noite e eu atendo todo mundo. Né? Pode ser que atrase um pouquinho, mas eu atendo todo mundo. E me ligou um rapaz, eu quero credenciar. Eu falei, passa o seu arroba. Aí passou, tinha 6 seguidores. Aí eu falei assim, amigo, não me leve a mal, mas eu não posso credenciar você. Mas por que você não pode credenciar? Eu sou jornalista. Eu falei assim, olha, mas o seu Instagram, ele não é profissional, não é de uma empresa de comunicação. Você tem 6 seguidores, né? Eu agradeço bastante, mas não vai passar pelo nosso crivo, pela nossa avaliação. E ele ficou bravo e me ligou 5 dias direto reclamando, né? Então, isso é uma mostra de que a gente tem que ter bastante paciência com as pessoas.
É claro que ele podia estar começando, ele podia ter criado o Instagram só para ir na festa de graça. Então, existem diversas possibilidades que você tem a avaliar. Por isso que você deve tratar o profissional da melhor maneira possível. Profissional ou não, né? Ou uma pessoa da comunidade tentando se passar por um profissional. E por conta disso, Guina, eu fui calejando. E eu lembro também de outra situação, a Ana Castela estava em alta. Eu estava no shopping com a minha família, e aí tocou meu celular, eu fui ver a assessora da Ana Castela. E aí eu mostrei para minhas filhas, ficaram loucas. Que era engraçado isso, né? E até hoje, acho que na última festa junina em Votorantim, sempre onde a Ana Castela vai é sold out, lotado, né? E muitas pessoas querem tirar foto com a Ana Castela, né? Eu nunca vi tanta gente chorando, tanto pai pedindo, por favor, eu preciso levar minha filha para tirar uma foto. Quanto né? A gente escuta até isso. Quanto eu preciso, vou falar com um, vou falar com o outro, e não adianta, né? As pessoas já estão previamente relacionadas, as pessoas são convidadas de alguma forma. Então, isso me marcou bastante. Eu nunca falei tanto não na minha vida quanto nesse episódio em Votorantim. Eu fui para casa até mal, sabe? Porque a gente não está lá para ficar falando mal. Eu não falo não porque eu acho legal, vou falar não para todo mundo. Não é. Se eu sei que dá, eu falo dá. Se eu sei que não, até você mesmo, né, Guina? Sim. Quantas vezes, né? Teve um outro fato de uma pessoa que eu conheci, ela estava lá e estava dentro do camarim. Eu falei, olá, pois não, o que vocês estão fazendo aqui? A gente vai gravar. Eu falei, não vai gravar. Não, vou gravar. Eu falei, então tá bom, então fique aí. Chamei o segurança, tira. E tirou, né? E aí depois disso, a gente tem vários amigos em comum, né? Então a gente se encontrou em outros lugares. Eu falei assim, olha, você tem que respeitar a pessoa que manda no local. Você não pode chegar de qualquer forma e ficar lá, porque isso atrapalha meu trabalho. É um trabalho. Eu tenho minhas regras, né? Eu tenho que deixar o corredor livre. As pessoas não podem fazer tumulto dentro do camarim, né? O artista não gosta. Tanto é que lá em Votorantim, o artista entra por outro lado, ele não consegue ver os jornalistas que estão esperando. Lá tem uma antessala um pouco maior que esse estúdio, e lá tinha até uma mesa de sinuca, né? Eu lembro que a equipe do Roberto Carlos, o Roberto Carlos leva uma equipe muito grande, Guina, para fazer os shows, e eles jantaram e jogaram sinuca lá mais umas 2, 3 horas. Eles ficaram batendo papo e lá, né, nesse local. Então, cada lugar que você vai tem uma especificidade, tem um tipo de profissional, né, e todos eles querem entrar nos artistas top. Todo mundo quer entrar. E aí a dificuldade é você falar não com jeito e falar que... Né? E até você citou aí, né, a cantora Ana Castela. Nós presenciamos, né, uma situação dessa em Cajamar, né, eu e o André, que tinha lá uma menininha, que tinha uns 4 anos de idade, vestida de Ana Castela. Sabe? Tava assim, a Ana Castela Mirim, né? E não conseguiu tirar foto. Essa menina, ela chorava muito, ela e a mãe. Então você falou de Votorantim, Cajamar também foi igual. Mas aí lembrando, gente, que nós estamos falando de assessoria de imprensa do próprio artista, tá? Nós não falamos do prefeito da cidade ou da própria assessoria que o Sandro está trazendo, tá? É a assessoria do artista que está ali se apresentando, né, Sandro? Isso é para que os profissionais entrem no camarim para entrevistar o artista, tem diversos requisitos. Normalmente eu faço uma lista, passo para a assessoria de imprensa do artista, que define. São 3, são 4, são 5, esse eu quero, esse eu não quero, e é assim que funciona. Eu sigo o que eles falam, né? No dia tem o produtor, que anda com o artista, que já recebe as informações, né? E aí coloca lá, ó, é uma pergunta, 2 perguntas, não pode pergunta da vida pessoal. Sim. A não ser que seja do TV Fama, que já está previamente combinado, né? Eles convidam. Mas dá vontade de perguntar, viu? Dá vontade, né? Mas às vezes é uma vez só também, viu, Guina? Perguntou uma vez, o cara vai parar, vai tirar e nunca mais, né? Quem é? Guina da TV Mais? Esquece, né? E às vezes a assessoria muda de um artista para o outro e aí a fama
rola, né? Jundiaí, peraí, tem alguém no nosso livro preto aqui? Quem é? Não, esse não entra. Não, até você me fez também lembrar uma situação de um artista que a gente foi fazer. E aí, logicamente, que as perguntas que eu tinha elaborado eram era da carreira dele, né? E aí eu fiz 3 perguntas, né? E, olha, muito obrigado, tudo aí. Ele falou, mas eu achei que você ia perguntar tal coisa, que era da vida pessoal. E eu falei, tudo bem, pode? Ele, não, deixa pra lá, sabe? Então, se são algumas coisas que você pega, eu falei, meu Deus do céu, né? Como que você sai sobre isso, né? Mas O Guina teve também aqui na festa de Votorantim, o Belo atrasou, ele tinha que subir ao palco, acho que era 11 horas, chegou 1 da manhã, um atraso assim absurdo, né? E todo mundo querendo, vai entrevistar, não vai entrevistar. Aí a assessoria dele, não, ele vai chegar e vai direto para o palco. Ele estava no Rio de Janeiro, no casamento de um jogador de futebol. Ele cantou lá, pegou o jatinho, veio para cá, para Votorantim. E aí, no final, a gente percebeu que ele ia sair do palco e ia correr. Aí eu pedi para os seguranças fazerem um cordão de isolamento, deixei os jornalistas próximos. Quando ele desceu do palco e viu a parede, ele não conseguiu sair. Aí eu pedi para o pessoal se aproximar e fazer a entrevista, né? Então, é isso que eu estou te falando. Para cada situação, existe uma fórmula, existe uma alternativa para você buscar e contemplar não só o artista, mas também os profissionais, que são da cidade, são da região e precisam desse material para mostrar para as pessoas que estão em casa, né, quem é o artista, como foi o evento. Isso é extremamente necessário. Sim. Muito legal. Sandro, tem algumas pessoas aqui com a gente, acompanhando o programa, acompanhando essa tem conversa. Tem audiência aqui, as pessoas estão estudando esse monte de coisa que eu estou falando. É muito bom, e tenho certeza, tem muita gente aprendendo, tá certo? Aqui, né, a Ana Patrícia lá de Pirapora, boa noite, Ana Patrícia. Tá? A Alexandra Silva também, lá de Pirapora, boa noite a todos. Minha querida Gilda Cipriano, Gilda, grande beijo para você. A Gilda também vem no nosso programa todo mês. Ela dá dicas super interessantes, viu, Sandro? Tá? Gilda, beijo para você. Aqui, Hotelaria Brasil, boa noite, minha querida Dona Vilma. Samanta de Paula, boa noite, amigo Guina. O seu programa está de parabéns. Benedita e Cleiton, Samanta e Samuel. Obrigado aí, minha querida Dita. Obrigado aí, Samanta. Beijo para vocês, pro Cleiton e pro Samuel. Minha querida irmã, né? Minha queridíssima Neila Francisco, Neila Montanaro. Boa noite, amigo Gui. Não, desculpa. Parabéns, Sandro, pela sua trajetória, com certeza de grande importância. Que gostoso isso, né? A Gilda aqui, ó. Tive o prazer em conhecer o Sandro. Verdade. Lá na festa de Cajamar, né, Gilda? E ele não falou não para nós, né? Lembra disso? Aqui, a Maria Aparecida também. Dona Maria, minha querida Dona Maria, lá da Fazendinha em Santana de Parnaíba. Oi, Gui, tudo bem? Como é que você tá? Bem? Você tá bem? Todo mundo bem? Dona Maria, a senhora é muito chique, Dona Maria. Obrigada aí. Beijo para a senhora e beijo para o Chiquinho, tá certo? E logicamente que a gente vai falar de outras pessoas aqui que estão ao vivo aqui com a gente, tá? Sandro, de toda essa sua trajetória que até que a minha irmã Neila aqui citou, tá? Hoje você voltaria para o jornalismo? Não volto. Hoje eu não tenho mais essa possibilidade. Não voltaria mais para a TV. Porque com o passar do tempo, Guina, a gente percebe que a gente abraça a história, a briga de outras pessoas, né? E você acaba esquecendo da sua própria briga, da sua própria trajetória. Hoje eu tenho a minha trajetória, busco outros objetivos, outras questões, mas não me vejo na TV. Eu acho que a vontade de fazer isso que eu gosto muito, né? Comecei no rádio, na TV, é o podcast que eu faço, né? Eu tenho esse podcast, então isso mata a minha vontade. Já está muito bom e não quero mais, viu, Guina? Não, quem sabe aí agora, logicamente, que assim, você está aqui hoje no Conversa e você virá outras vezes aqui no Conversa. Então, para matar aí assim, claro, essa história. com o maior prazer. É só me convidar, ajustando a agenda, eu venho com o maior prazer, Guina. Contar as histórias, né? Tem muita história de artista que as pessoas conhecem só na TV, né? Numa apresentação, no palco. Mas no camarim é tudo diferente, né? A gente vai fazer aqui um TV Fama, é isso? Logo, logo, né? E a gente pode convidar a minha amiga lá do TV Fama. Ela tem muito mais história que eu, né, Guina? Muito mais história.
Ela sempre conta umas histórias bem diferentes, porque esse mundo é muito diferente do que a gente vive, né, Guina? É um mundo de glamour, é um mundo onde as coisas não são 100% verdadeiras, Sim. as relações não são Às vezes não 100%. podem ser verdadeiras, né? Não pode, não pode. É. E então, a gente tem muita história para contar, né? Aí eu fico curioso, o que as pessoas querem ouvir, né? Quando eu sou convidado para dar uma palestra em uma faculdade, eu falo muito pouco, faço só uma abertura e deixo as pessoas saberem, porque nem sempre aquilo que eu quero falar é aquilo que as pessoas querem escutar, né? Então, eu sempre deixo aberto para as perguntas, para a pessoa tirar alguma dúvida, saber como funciona alguma coisa. Eu sempre gosto de agir dessa forma. Muito legal. Teu próximo evento qual é? A gente terminou agora, o Oktober foi o último. Eu já estou trabalhando na Festa da Uva. Aqui de Jundiaí. De Jundiaí. A Festa da Uva é uma das maiores festas, né, Da região. da região. Nesse ano, em 2025, atraiu 314 mil pessoas do Brasil inteiro, de 19 países. E é uma festa muito grande. Todos os finais de semana eu tenho que estar na Festa da Uva. Então começa dia 15, meio do mês de janeiro, vai até o meio de fevereiro. Aí depois disso a gente tem o carnaval, mas não tenho nada no carnaval. Aí já começa o rodeio de Cajamar. Também é uma festa extremamente grande. Guina, você pode falar, lá são 40, 50 mil pessoas, né? Sim. Eu digo para todo mundo que eu nunca andei tanto na minha Por vida. noite, né? Por noite, né? E outra coisa, os shows lá começam meia-noite. O primeiro é meia-noite, vai até as 2 da manhã, o outro 2 e pouco, 2 e meia, até 4, 4 e meia, e aí inventaram um tal de super after. Por que é esse negócio super after? Não, isso é o pessoal que não quer ir embora, fica lá, 6 horas, 6 e meia da manhã, Guina. Eu durmo cedo, né? Eu tenho o hábito de dormir cedo sempre. E aí eu saio 6 da manhã do evento, na primeira semana, na segunda você está morto, né? É isso. Super after, Guina. É uma coisa absurda, né? Absurda, né? É. Outra Não, coisa que e me assim, chama... e tem pessoas que chegam na festa, né? Você falou do show, né? Que logicamente que a atração da festa se torna os shows, né? É muito legal ver o rodeio, muito, né? Mas assim, a atração é o show. Muita gente chega lá 8 horas da noite, 6 horas da tarde, né? Vira. E fica. Né? O que me chama muita atenção também lá, Guina, é que o som é alto, mas as pessoas que moram no bairro, no entorno, não reclamam, não tem reclamação, né? É uma coisa importante, e aí eu vou trazer isso. Eu tenho certeza que o pessoal que mora lá no Scorpios vai criticar isso que a gente vai falar, Sandro. Ali em torno realmente não incomoda, é uma coisa absurda. Sabe? Eu tenho um irmão que mora colado com o boiódromo, e eu sempre falo para ele, Gerson, mas e aí? Ele falou, Guina, eu não ouço. Não tem barulho nenhum Como ali. que é um muro que está separando a tua casa com o espaço, com a festa, né? Não. Aí só que tem um condomínio que fica no alto, né? Até, Anceli, eu trago isso que foi uma fala sua esse ano aqui pra gente, né? Ela fala que parece que a festa está acontecendo no quarto dela. É um som assim, porque acho que fica no alto, então o vento leva, né? É a projeção, deve ser a projeção, Isso, a localização. Aqui em Jundiaí tem o mesmo problema. Aqui o palco normalmente é de um lado, no Parque da Uva, às vezes é do outro. Então, quando fica numa outra posição, metade da cidade escuta todo o show. E aí é reclamação em cima de reclamação, né? Acho que nos últimos 2 anos, o palco foi posicionado de uma maneira em que ele reflita e não atinja tantas casas. E a diferença lá, Guina, em Jundiaí, é que o show tem que terminar às 10 da noite. E em Cajamar, termina às 6 da manhã. Cajamar tem que começar às 10 da noite. Começa às 10 da noite. Então, a gente tem que se preparar. Eu durmo muito cedo e quando eu não consigo dormir à tarde, Deus nos acordou. Eu fico sonolento. E a hora de voltar para casa é o mais difícil, né? Eu sempre peço para minha mulher me acompanhar, ela volta sempre dirigindo para eu não dormir, porque eu apago. Eu não sei, eu estou na rodovia, a tendência é eu dormir no volante. Então, eu já percebi que é um problema que eu tenho, então sempre costumo levar minha família junto a esses eventos. Tá certo. E até você falou aí da festa de Cajamar, né? Nesse ano aí na festa nordestina,
que teve o Natanzinho, né? Nós fomos embora, saímos lá da área, né? Era 15 para as 2 da manhã. Tinha uma fila imensa para entrar. 15 para as 2 da manhã. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Então, é esse pessoal que ficou até as 7 horas da manhã. É impressionante, impressionante, né? E normalmente são os funks, né, que fazem o Super After. É um pessoal de uma outra bolha que a gente não está muito acostumado. Sim. Eu não costumo escutar uma outra funk. tribo, né? É uma outra tribo. E são pessoas que atendem bem, né? E tem um público bem característico. É verdade. Quer curtir? Dá para ficar até 6, 7 da manhã e vamos embora. Né? Mas não é para nós. Não. Mas, gente, logicamente que a gente falando de artista, a gente fala de quem? A gente fala desse cara aqui, que estava até agora aqui com a gente, né? O Santos, né? Esse cara maravilhoso, esse humorista que é show, né? O nosso amigo Irantieme, tá? O Santos da Turma do Ratinho. O Santos tem essa revistinha aqui, que é a Turma do Santos, tá? Super legal. Eu tenho certeza que você, pai, padrinho, tá? Tio, tá? Você vai amar ter essa revista aí para o teu filho, para o teu afilhado, para o teu sobrinho, para o teu neto, tá certo? Porque é uma revistinha muito interativa. Gente, quer tirar seu filho, tá? Essa criança da tela? Tá? Apresenta a revista aqui, essa revistinha da Turma do Santos. Quer adquirir ela aqui com a gente, tá? É só ligar aqui pro programa, ligar aqui na TV Mais Brasil que você vai adquirir. Tá lá no GC do programa, tá? O 11 98 483 4998. Revistinha da Turma do Santos. Santos, grande abraço para você, meu amigo. Tá? O Santos está bonito aí nessa fotografia, nesse desenho, hein? Não, mas aí assim, a gente vamos falar um pouquinho aqui vamos fazer um pouquinho de fofoca, o Sandro, tá certo? O Santos, né? Quando a gente vê ele de Irantieme, a gente fala, não é o Santos, né? Como a sua esposa falou, né? Gente, né? A fala dela foi, aí eu vi lá, eu pensei, mas falei, não vou falar nada, né? E realmente era o Santos, né? Porque realmente é uma outra pessoa, né? Não tem nada a ver, tá certo? Normalmente, fora das câmeras, a gente tem um comportamento, né, Guina? Mais do dia a dia. Agora, na frente das câmeras, é necessário ter um comportamento mais profissional. Mais profissional, né? É verdade. E como a gente falou lá no começo, né, e você não reconhece uma pessoa que está de farda, quando ela está sem a farda, é difícil você reconhecer. Né? Você fala de uma forma fora do ar, no ar você tem um comportamento mais profissional, gesticula um pouco mais e sempre tentando aproximar do seu dia a dia. Mas não é assim que funciona, né? É isso mesmo. E não sabia que era o Santos que estava aí, muito gentil, atendeu a gente aqui na TV Mais, é sempre um prazer conhecê-los. Já estão convidados para as próximas festas em que eu for trabalhar, vocês já estão convidados para fazer uma visita também. Maravilha, e logicamente que a gente vai, tá certo? Meu querido amigo Valério também está aqui com a gente, o Valério também é apresentadora do programa Coluna VIP, né? Coluna VIP bomba na TV Mais, viu? Certo? Eu falei com o Valério. Qual foi a festa? Festa do Peão. Festa do Peão. De Cajamar. E teve também... E a festa aqui, a festa junina. Festa junina. Ele falou para nós a respeito de você, tá? Valério, aqui, olha, boa noite, Guina, aqui é o Valério Dias, parabéns pelo programa, manda um abraço pro Sandro. Entrevistei ele não foi nem na festa junina, aqui, ó, no Matsuri Jundiaí. Matsuri, né? É a festa japonesa. Tá certo. Aqui é a nossa querida Márcia Rúbia, Guina querida, aqui é a Marcinha, esposa do Valério, parabéns por essa entrevista com o Sandro Zepp, parabéns, sou sua fã. Olha, o Marcinha, recíproca é verdadeira, tá certo? Grande beijo para esse casal, lindo esse casal maravilhoso, tá? Sandro, você viu há 1 hora? Já passou? Faz isso. Nossa, tá Guina, foi muito rápido. Tá? Agradeço demais mesmo, né, esse nosso bate-papo, que foi muito legal, tá? Aprendi muita coisa aqui com você hoje. Aonde? Já venho, tá, te pesquisando aí algumas situações, deixa eu ver o Sandro, tá? E vou lá nas suas redes sociais, esse é o cara. Tá certo? Obrigado mesmo de coração de você ter aceitado o nosso convite, tá certo? Estar aqui hoje. Tenho certeza que tanto eu quanto as pessoas que estavam lá do outro lado gostaram muito. Obrigado de coração. Guina, obrigado pelo convite, obrigado pela recepção. É sempre uma maneira muito especial com que vocês recebem a gente, né? Outras pessoas já tiveram aqui no seu programa e falaram da maneira especial que você recebe. Eu agradeço muito, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, aqui e nos eventos, né, que a gente se encontra sempre. Só espero que você não fique bravo comigo quando eu falar não para você, né, Guina? Não, mas assim, quando você falar não, eu falo pro André brigar com você. André é sempre muito gentil, muito educado, né?
E a gente sempre sabe conversar. Dá, não dá, não Sim, dá, não lógico, adianta, é né? verdade. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que Sandro. agradeço, Tá bom? obrigado. E você que esteve até agora conosco, tá certo? Eu só tenho que agradecer de coração mesmo, sabe? Pela sua participação aqui no Conversa com Guina Francisco. Mas antes da gente se despedir, tá? Logicamente que todos os nossos convidados levam aqui uma pequena lembrancinha Guina, aqui não da precisava. participação. Poxa, tá muito certo, obrigado, Sandro? Guina. Tá? Espero que você goste. Tá certo? É a maneira, sabe, de você lembrar aqui da TV Mais Brasil, lembrar aqui do Conversa com Guina Francisco. Abra ou não abre, hein? Abra ou não Abre, abre? lógico. Hein? Tá Será que o certo? pessoal quer saber o que tem aqui dentro, Tenho Guina? certeza. Gente, mostro, Guina. Por favor. Tan, 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 tan. Olha só que coisa linda. Que lindo, Guina. E assim, a gente percebe os mínimos detalhes, o cuidado que você tem com a caneca, com a sacolinha. Olha isso, gente. Olha o cuidado que ele tem. Fez aqui um adesivo e fez também uma taça com o nome. Guina, muito obrigado, pela gentileza, pelo convite e pela gentileza. Obrigado, Sandro. Bom, e com vocês, até quinta-feira, se Deus quiser, e Ele quer. Beijos. O programa Conversa com Guina Francisco foi apresentado por Maxtron, personagens vivos, Grupo FAI, Bida Rações, Guina Francisco, celebrante de cerimônias matrimoniais, Priscila Pataca, Estética e Design Hair, Ideal Pães Congelados, o pão ideal feito pra você, Salgados Lima, Recanto Chapa e Grill.